Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma extraordinária dica para vocês. A Mensagem de Atos, de John Stott. John Stott dispensa apresentações, ele já faleceu, mas deixou um legado monstruoso, tanto na área da pregação, como na área da literatura. Existem milhares de obras traduzidas para o português de John Stott, como aquele famoso clássico, né? Todos nós conhecemos, que é A Cruz de Cristo. Vários comentários, como o comentário de Romanos, que é dessa série aqui, né? A série é A Bíblia Fala Hoje. Tem livros do Antigo Testamento comentados de maneira expositiva por outros escritores, né? E no Novo Testamento tem esse dele, do John Stott, de Atos, tem o de Gálatas, tem o de Romanos, a mensagem de Romanos, que é excelente, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? E tem outros livros. Essa série, A Bíblia Fala Hoje, né? Você pode entrar no site Abu Editora, Abu Editora. Você entra nesse site e você encontra todos esses livros dessa série. Esse aqui, né, ele está um pouco meio estragadinho, vamos dizer assim, porque eu comprei no sebo. Eu paguei R$ 25 nessa obra aqui. E essa é a primeira edição, de 1994. 1994. Toda essa série é expositiva. Toda a série é expositiva. E John Stott, como eu falei, dispensa apresentação, né? Não precisa nem apresentar, porque todo mundo conhece John Stott. Teólogo, pastor, né? Um homem de Deus, deixou um legado maravilhoso, né? E faz muita falta hoje, né? O John Stott. Tanto como escritor, como pastor, pregador e ensinador. John Stott era monumental. Conhecia o grego como ninguém, né? Maravilhoso. E esse aqui é o comentário de Atos aqui, é um comentário expositivo de Atos dele, dessa série A Bíblia Fala Hoje. Quem é mais antigo lembra dessa série, que foi lançada nos anos 90. Esse de Atos aqui, a primeira edição, tá? Que a cor é laranja, é de 94. Depois lançaram a segunda edição, que já é com a capa amarela. Capa amarela, tá? Vamos abrir aqui para vocês verem. Como eu falei, eu comprei no sebo, tá? Paguei R$ 25, então o livro tá bem desgastado, mas dá para usá-lo. Eu uso bastante quando faço exposições no livro de Atos. Aqui está os outros livros dessa série, tá? A Mensagem de Ruth, de Eclesiastes, de Daniel, de Oséias, de Amós, do Sermão do Monte também, né? Que é de John Stott. A Mensagem de Atos dele. A Mensagem de Romanos também é dele, tá? 1 Coríntios, David Prior, eu fiz o review aqui. Gálatas é de John Stott. Efésios, que eu também fiz o review aqui, é de John Stott. 2 Timóteo também, do John Stott. E Apocalipse. Aí depois saíram outros comentários, né? Como 1 Timóteo e Tito, que também ele comentou. John Stott. Essa série maravilhosa. Maravilhosa. Aqui, ó. A Boa Editora. Você entra no site A Boa Editora, você vai aí no Google e você vai encontrar toda essa série para você comprar, ok? Ou então você pode ir na Amazon, você pode ir também na Mercado Livre, que você vai encontrá-los. É um pouco mais caro, mas vale a pena. Os editores-chefes dessa série, na época, foi J.A. Moutier e John Stott, tá? São série de exposições, tanto no Antigo Testamento como do Novo Testamento. Aqui, ó, essa edição é de 94, portanto já faz 28 anos, quase 30 anos, né? Dessa primeira edição aqui.
Aí o prefácio geral. Você tem um índice aqui, ó. Tá? E como todos os índices de um comentário bíblico, né, sendo eles positivos ou não, você vai ter o sumário, né? A introdução completa aqui, ó. Introdução a Lucas, introdução a Atos, tá? E aqui começa toda a exposição. Ele divide em temas como em Jerusalém, que é do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 7. Depois os fundamentos para a missão mundial, capítulo 6, versículo 8 até o capítulo 12, versículo 24. E aqui tem as subdivisões, né? A terceira parte, o apóstolo dos gentios, que é Paulo, do capítulo 12, versículo 25, até o capítulo 21, versículo 17. E a caminho de Roma, que é a última parte, capítulo 21, versículo 18, até o capítulo 28, versículo 31, onde se encerra-se o livro de Atos e no final tem a bibliografia. Né? São 459 páginas, né? Bastante páginas desse maravilhoso comentário. Ele já começa aqui com o prefácio do autor, que é John Stott, né? Ele começa aqui o valor de Atos, que Lucas e Atos foi escrito juntos, depois que separaram. Tá? Atos é a continuidade do Evangelho de Lucas. Né? O Evangelho fala sobre Cristo e o livro de Atos fala sobre a história da igreja, o começo da igreja, como a igreja cresceu, evoluiu, os apóstolos. Na verdade, Lucas ele só dá ênfase em dois apóstolos, que é Pedro e Paulo, né? Faltou os outros. Faltou os outros. Né? Aí ele começa aqui a literatura de Atos. Você tem a interpretação de Atos. Isso aqui é a introdução, né? Aqui embaixo você vai ver sempre bastante notas de rodapé o tempo todo, né? O tempo todo. E aqui é o prefácio do autor, né? John Stott, Páscoa de 1989, quando foi lançado esse livro nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi traduzido e foi lançada a primeira edição em 94. Tá? Já faz alguns anos. 94 eu estava com 5 anos de idade. Era uma criança. Aqui você tem um quadro cronológico, a narrativa de Atos. Aí você vai vendo o Império Romano, os imperadores. Tá? É um mapa aqui praticamente, né? E aí ele começa a introdução. Introdução a Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Aí ele vai falar Lucas, o historiador. Não é? Deixa eu ver aqui. Lucas, o diplomata. Lucas era tanto historiador, teólogo, evangelista, médico, pesquisador e por aí vai. Vamos lá. Lucas, o teólogo evangelista, que ele vai falar das escolas de interpretação. Muitos vão falar que não foi Lucas que escreveu o seu evangelho, o escritor é anônimo. Né? Outros vão dizer que Lucas ele se contradiz muitas vezes no livro de Atos, ele omite muita coisa, exagera muita coisa. Pessoas que querem tirar o crédito da Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro comum como qualquer outro e não é a palavra de Deus. Tá? Aqui ele vai falar introdução a Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 5, que é semelhante a Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, né? Os dois volumes de Lucas, que é o Evangelho e o livro de Atos. Eu escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse é o Evangelho de Lucas, né? Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui ele vai comentar. Vamos lá. O que o livro de Atos narra, né?
O ministério fundador dos apóstolos. Né? Jesus os escolheu, que ele fala sobre os apóstolos, né? E por isso nós entendemos que não existe mais apóstolos hoje. Jesus se revelou a eles de maneira direta. Jesus os enviou ou comissionou para a missão. Jesus prometeu-lhes o Espírito Santo, um dos apóstolos. As características do apostolado, né? E aqui encerra-se. E sempre vai encerrar com notas, várias notas de rodapé, que você vê o número e você vem aqui conferir, tá? Aqui é bastante nota de rodapé. Acabando aqui, ele começa a entrar de fato, né? Vai entrar de cabeça. Lá foi a introdução, aqui ele vai entrar nos versículos. E a primeira parte é em Jerusalém, a igreja judaica. Atos capítulo 1, dos versículos 6 a 26. A espera do Pentecoste. Aí ele vai começar a comentar. Tá? E John Stott, ele sempre pregava expositivamente, né? Os seus livros também, os comentários são expositivos, ele vai dividir em subdivisões, né? Como os versículos 6 a 8, eles foram comissionados. Aí ele vai explicar. O reino de Deus é espiritual quanto ao caráter. O reino de Deus é internacional quanto aos seus membros. O reino de Deus é gradual quanto à expansão. Você vê isso no livro de Atos, né? Eles viram Jesus subir ao céu. Atos capítulo 1, versículos 9 e 12. Então você tem o texto e você tem a exposição. Lucas se contradiz. Aqui, ó. Certamente era apropriado, como já vimos, que Lucas encerrasse o seu primeiro volume e introduzisse o segundo relatando o mesmo relacionamento e a ascensão de Jesus, já que isso indicava o mesmo de seu irmão terreno e o prelúdio para o seu ministério contínuo a partir do céu através do Espírito. É, porém, em princípio improvável que o mesmo autor, contando a mesma história, se contradisse. Entretanto, é isso que alguns eruditos modernos afirmam. Ernst Reichen, por exemplo, escreve 2 ascensões, uma na época e a outra 40 dias depois. É demais, mas o fato é que não existem diferenças substanciais e é possível harmonizar os dois relatos sem forçar as evidências. Interessante, né? Então Lucas não se contradiz. A ascensão de Cristo aconteceu realmente? Ele faz a pergunta aqui. De fato aconteceu? Né? Depois vem outra. Qual o valor permanente da história da ascensão de Cristo? Vamos lá. Versículos 12 e 14 do capítulo 1. Eles oravam pela chegada do Espírito Santo. Maravilha aqui, ó. Embaixo. Escorrer. A oração deles era unânime. Eles substituíram Judas por Matias como apóstolo. Aí você tem a morte de Judas. O cumprimento das Escrituras. Aqui você tem capítulo 1, versículos 21 a 26. A escolha de Matias. A escolha de Matias. Aí aqui acabou essa parte. Sempre no final vai ter as notas de rodapé. Tá? Bastante nota de rodapé aqui, bastante mesmo. Tá? Aí começa agora a exposição do capítulo 2. É assim que ele divide, né? Todo o texto ele vai dividindo em perícopes, as subdivisões, e expondo e explicando o significado do texto, do contexto e por aí vai.
O dia de Pentecoste, que é o capítulo 2, versículos de 1 a 47. Ele vai explicar aqui o que era a festa do Pentecostes para o judeu, tá? Por que o Espírito Santo foi derramado naquele dia e por que a igreja ali foi inaugurada. É maravilhoso, né? Aqui, ó. A narrativa de Lucas. O evento do Pentecostes. Atos 2, de 1 a 13. Aqui ele vai falar dos 3 fenômenos, né? Que era línguas repartidas como que de fogo. O som veio quando você pega o capítulo 2, deixa eu voltar aqui rapidinho. Quando você pega o capítulo 2 de Atos, né, que é um capítulo para muitos polêmico, para nós não é, nós pentecostais, porque nós entendemos que o milagre ali foi na audição. Né? O milagre ali foi na audição. Imagine 120 pessoas falando línguas ou vários idiomas ao mesmo tempo. Você não entende nada. Mas o texto diz que eles, aquelas nações que estavam ali, 18 nações aproximadamente, eles ouviram cada um falar em seu próprio idioma. Então o Espírito Santo, tá? E ali foi um milagre maravilhoso, né? E eles ouviam as grandezas e as maravilhas de Deus por intermédio das línguas faladas, tá? E após todo aquele incidente, ele fala aqui, ó, dos fenômenos, né? Os 3 fenômenos, que foi, cadê? Um som, uma visão e uma voz. Primeiro veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. Eles estavam assentados. Segundo, apareceram-lhes visivelmente línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, né, tornando-se para cada um uma propriedade individual. E terceiro, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, isto é, diz John Stott, algum tipo de língua, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Eles estavam sendo controlados pelo Espírito. Era o Espírito Santo que elevava, era o Espírito Santo que conduzia. E quando o Espírito Santo conduziu, tá? Não teve uivo, não teve pulo, ninguém babou, ninguém ficou nem louco. Não, né? Tudo isso de maneira consciente, tão consciente que Pedro se levanta e começa a pregar o evangelho. Vamos correr aqui, ó. Aqui você tem um mapa que ele vai mostrar, né, o Oriente Médio no 1º século depois de Cristo. As cidades, enfim, tá? Continuando aqui. Deixa eu pegar o sermão de Pedro. John Stott, ele era cessacionista, tá? Ele não era continuista como eu sou, tá? Até porque não dá para ser cessacionista, mas nós temos que respeitar a posição de John Stott, né? Muita gente concorda com ele. Ele cria, claro, no poder de Deus, né? Mas ele não era pentecostal, tá bom? John Stott não era pentecostal. Olha só, glossolalia, fenômeno das línguas. E ali ele vai falar aqui que ali foi Babel ao contrário, porque lá em Babel as línguas foram para dividir, para dispersar, né, aquela multidão de gente que estava construindo aquela torre para chegar até o céu. Só que em Atos 2, as línguas serviram para ajuntar, para salvar, para proclamar o evangelho, para proclamar salvação aos perdidos, aos povos. E ele fala assim, ó, que era exatamente esse terceiro fenômeno que Lucas enfatiza e que fez com que as pessoas ouvissem acerca dos milagres de Deus em suas próprias línguas? Como Lucas vê glossolalia? Começaremos a responder de forma negativa. Em primeiro lugar, não era a consciência de uma intoxicação, excesso de gleukos, que é vinho doce e novo. Eles não estavam bêbados, tá? Pedro é enfático em relação a isso. Estes homens não estão embriagados.
como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia, né? Às 9 da manhã aproximadamente, né? Tão cedo comenta Henshin, que nem mesmo os bêbados começam a se embebedar. Começaram a se embebedar. Além disso, durante as festas, os judeus jejuavam até o seu encerramento dos cultos matinais. Precisamos acrescentar também que a experiência, deixa eu aproximar mais aqui, que a experiência da plenitude do Espírito Santo não parecia algo causado por intoxicação, pois não perderam suas funções físicas e mentais. Pelo contrário, o fruto do Espírito é o domínio próprio e não descontrole. Ademais, apenas alguns faziam essa objeção e, apesar de dizerem tal coisa, não pareciam estar falando sério, pois, segundo Lucas, eles zombavam. Era, portanto, mais um gracejo do que um comentário, né? Aí ele vai explicando aqui sobre as línguas. Ó, em segundo lugar, não se tratava de um engano ou um milagre de audição, tá? E eu acredito nessa possibilidade. John Stott não acreditava, né? Porque foram línguas, de fato, idiomas, né? Outros falam que não, mas a evidência é forte a esse favor. De tal forma que os ouvintes pensassem que os crentes estavam falando em outras línguas quando não falavam. Algumas das afirmações de Lucas parecem reforçar essa teoria. Cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Versículo 6. Como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E como os ouvimos falar em nossas próprias línguas? Quando, porém, Lucas escreve sua própria narração descritiva, ele coloca o assunto acima de qualquer dúvida. Eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Glossolalia, de fato, era um fenômeno de audição, mas somente porque, primeiramente, era um fenômeno de fala. Tá? Ele vai para o terceiro lugar. Terceiro lugar, não eram sons incoerentes. Comentaristas liberais, imbuídos de preconceitos em relação a milagres, sugere que os 120 crentes que se puseram a falar de modo ininteligível e extasiado, e que Lucas, que tinha estado com Paulo em Corinto, erroneamente supôs serem línguas literais, assim Lucas teria se atrapalhado, confundindo duas coisas bem diferentes. O que ele pensou serem línguas, na realidade, eram sons inarticulados e estáticos, ou uma onda de sons ininteligíveis em qualquer língua conhecida. Ele continua, né? Em quarto lugar, a glossolalia no dia de Pentecoste foi uma habilidade sobrenatural para falar em línguas reconhecíveis. Alguns acreditam que eram o aramaico, grego ou latim. Eram falados na Galileia, que outras línguas seriam línguas outras que não o hebraico, né? A língua sagrada que teria sido apropriada para tal ocasião. Ele vai explicando aqui, tá? Toda essa questão. Deixa eu pegar o sermão de Pedro. Tá aqui, ó. O sermão de Pedro, a explicação do Pentecostes, capítulo 2, versículos 14 a 41. E aqui você tem Pedro pregando, né? Pedro era um exímio pregador. Isso aí é fato, né? Aí você vê os discursos de Atos, né? Sobre esse tema. Vamos correr aqui. Você tem a subdivisão. Nós veremos aqui. Aqui ele vai explicar sobre a citação de Joel e a explicação de Pedro, como Pedro interpretou e interpreta Joel, tá? Aqui, ó. Só o capítulo 2. Só
o capítulo 2, versículos 14 a 21. Vamos seguir aqui. Cadê o evangelho para hoje? Deixa eu escorrer aqui, ó. A vida da igreja, o efeito do Pentecostes, versículos 42 a 47. Uma igreja que amava, uma igreja aprendia. Essa igreja era maravilhosa. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que recebeu o poder do Espírito Santo, né? A inauguração da igreja, que já era plano de Deus, estava nos projetos eternos de Deus, recebe poder para proclamar o evangelho, tá? Então ele fala aqui, dividindo em subdivisões, né? A mensagem de Pedro. A primeira subdivisão foi uma mensagem totalmente cristocêntrica, né? E ele vai destacar aqui 6 pontos, né? Se eu não me engano, é 6 pontos. Deixa eu ver aqui, ó. John Stott era demais, né? Falando de pregação expositiva, não tinha para ninguém, não. Aqui você vê os discursos de Atos, tá? Depois você vem aqui, ó. A segunda parte. Você tem a citação de Joel, capítulo 14 a 21. Depois você tem aqui, ó. Cadê? Terceira parte, né? O testemunho de Pedro acerca de Jesus. Então, o sermão de Pedro, assim como Atos 10, da casa de Cornélio, é um sermão totalmente cristocêntrico. Primeiro, diz John Stott, abre aspas, a forma, porém, de entendermos o Pentecoste não é através da profecia do Antigo Testamento, e sim através do cumprimento no Novo Testamento. Não por meio de Joel, mas de Jesus, quando Pedro pede a atenção dos varões israelitas. Suas primeiras palavras são Jesus, o Nazareno. Ele conta a história de Jesus em 6 estágios. Aqui isso é sermão expositivo. Dividiu em 6 tópicos, em 6 subdivisões. Primeiro, sua vida e ministério. A vida de Jesus e o ministério de Jesus, versículo 22. Segundo, a sua morte. Terceiro, a sua ressurreição, que é os versículos 24 a 32, que Pedro vai focar. Então você vê, vida e ministério, morte, ressurreição. É o terceiro ponto. O quarto ponto, tá? O quarto ponto, que ele vai falando. O quarto ponto foi a sua exaltação, versículos 33 a 36. E escorrer aqui. O quinto ponto, tá? Sua salvação, versículos 32 e 39. E o sexto e último ponto do sermão cristocêntrico de Pedro foi a sua nova comunidade. Atos 2, 42. Atos 2, 40, 41. Tá? Aí ele fala aqui, ó. O evangelho para hoje. Vimos que Pedro focou a pessoa de Cristo, contando a sua história em 6 estágios. Tá? Ele era um homem. Primeiro, ele era um homem, mas sua divindade era reconhecida pelos seus milagres. Segundo, ele foi morto por mãos iníquas, mas segundo o propósito de Deus. Terceiro, ele ressurgiu dos mortos, como previram os profetas e testemunharam os apóstolos. Quarto, ele foi elevado à destra de Deus e de lá derramou o seu espírito. Quinto, ele dá o perdão e o espírito a todos que se arrependem, creem e são batizados. Sexto, ele os acrescenta a sua nova comunidade. Tá? Excelente, excelente. Ele continua. Tá?
versículos 2, capítulo 2, versículos 42 a 47. A vida da igreja, o efeito do Pentecoste. Quais foram os efeitos, o efeito do Pentecoste? Atos 2, 42 a 47, vai falar que os convertidos, né, permaneciam e permaneceram unidos na comunhão, no partir do pão, tá, nas orações. Era uma igreja unida. Atos dos Apóstolos é um livro, é a bússola para a igreja. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, façam dessa maneira, faça desse jeito que vai dar certo, né? O Espírito Santo, você vê o Espírito atuando no livro de Atos, escolhendo, decidindo, falando, enchendo, batizando, regenerando, salvando, pessoas se arrependendo por meio do Espírito, pessoas recebendo o poder de Deus por meio do Espírito, e por aí vai, né? Depois vai aqui, ó. Quais foram as características dessa igreja, tá? Que o efeito do Pentecoste trouxe para essa igreja? Era uma igreja que aprendia, era uma igreja que amava. Isso é Pentecoste, né? Quando hoje se fala muito em avivamento, né? Mas não acontece nada. Avivamento é quebrantamento. Avivamento é contrição, é perdão de pecados. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é aprendizado. Avivamento é choro. Avivamento é lágrima. Avivamento é oração. Avivamento é jejum. Avivamento, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, é fome de Deus. Tá? Então, quais foram os efeitos do Pentecoste? Primeiro, uma igreja que aprendia. Tá? Não fala, permaneceram na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja que aprendia. Tá? Na comunhão e no partir do pão. Era uma igreja que amava, koinonia, tá? Perseveravam, amavam. Vamos continuar aqui, ó. Cadê a parte C que eu não estou vendo? Aqui a parte B. Igreja que amava. Deixa eu continuar aqui. Não estou achando, mas tudo bem. Aqui, ó, C. Era uma igreja que adorava. Quarto, era uma igreja evangelística. Tá? Tudo baseado em Atos 2, do 42 ao 47, onde se encerra o capítulo 3. Tá? E sempre no final você vai ter as notas. Tá bom? Deixa eu pegar aqui Atos capítulo 7, sobre o sermão de Estevão. É muita coisa para mostrar. Deixa eu pegar aqui. Sobre Estevão, né? Que é os fundamentos para a missão atual. Essa é a segunda parte do livro, né? Que está em Atos 6, capítulo 8 até o capítulo 7, versículo 60. Estevão, o mártir, o primeiro mártir da igreja a morrer. Era jovem, era diácono. Aí ele fala aqui, explicando, né? Aí os versículos 13 e 15 mostra Estevão sendo acusado. Tá? Versículo 7, de 1 a 53. Estevão apresenta sua defesa. Tá? Aí ele começa falando do templo. Ele começa falando sobre Abraão, versículos 2 a 8. Ele faz a exposição toda do Antigo Testamento. Fantástico, né? Depois aqui de Josué. José, né? Esse é José, que está nos versículos 9 a 16. 9 a 16.
O terceiro, os argumentos de Estevão. O terceiro aqui é Moisés, né? Ele vai citar Moisés, ele pega todo o Antigo Testamento, Estevão. Versículo 17 a 43. Quarto, Davi e Salomão, versículos 44 a 50. Aqui no final, ó, a lei. Tá? Ele vai explicando aqui, fazendo a exposição. Por último, versículos 54 a 60, Estevão, por falar a verdade, pregar a verdade, ele é morto, apedrejado. Tá? Deixa eu ir para o capítulo 10 rapidinho. Então, todos os capítulos trabalham assim. Todos os capítulos trabalham dessa forma, né? Por subdivisões. E nós temos que se enquadrar nisso. Ok? Deixa eu ver se eu acho 10 aqui. Maravilhoso. Acho que não vai dar para ler não, o versículo 10, o capítulo 10. Devido ao tempo. Sobre Cornélio. Tá aí uma opção para você colocar o nome do seu filho. Por acaso você estiver grávida, né? Cornélio. Que você vê. Que é o capítulo 10. Não, 9. Não, 11 já. Então, queridos, todo esse livro, como toda a série, ele vai trazer estratégias como evangelizar, evangelização urbana. Ele vai trazer como você deve pregar o livro de Atos, tá? Sempre subdivisões, que John Stott só pregava expositivamente, incentivava o sermão expositivo. Para ele sempre falava, você deve pregar sempre sermão expositivo. E de uma vez ou outra, um sermão temático, tá? Como você pegar o livro de Apocalipse, que é complexo, né? Você pode pregar um sermão textual ali, claro, sem fugir do texto, do contexto, fazendo uma boa exegese e aplicando uma boa hermenêutica. Uma boa hermenêutica. Então, é um livro maravilhoso, vocês viram aqui. A Mensagem de Atos, de John Stott, da série A Bíblia Fala Hoje. É um comentário expositivo, um comentário maravilhoso. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas indicações.